E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O impossível aconteceu. Algo que parecia pura fantasia para muitos torcedores, mas que agora se tornou realidade. Richarlison, carinhosamente chamado de Pombo, está mais perto do que nunca de vestir a camisa do Vasco da Gama. Depois de meses de especulações e rumores em todos os cantos do futebol brasileiro e internacional, fontes próximas ao clube confirmam que o acerto já foi feito e que a negociação caminhou com uma velocidade surpreendente, pegando muitos de surpresa. A expectativa é de que o anúncio oficial seja feito nos próximos dias e a torcida já começa a sonhar com o impacto que o atacante poderá ter dentro de campo, trazendo não apenas gols, mas também um novo status para o time carioca. O nome de Richarlison, que tem trajetória consolidada na Europa e na seleção brasileira, gera uma repercussão imediata, e a simples possibilidade de sua chegada provoca uma onda de comentários em redes sociais, programas esportivos e conversas de bar. O burburinho cresce a cada hora, com vídeos antigos, gols e jogadas do atacante viralizando de maneira impressionante. O Vasco, que busca se reforçar para as competições nacionais e internacionais, encontra em Richarlison uma peça-chave, capaz de mudar completamente o patamar do time. A chegada dele poderia ser comparada a um efeito dominó, influenciando contratações, estratégias e até a autoestima de uma torcida sedenta por grandes conquistas. Fontes próximas ao clube revelam que a negociação não foi simples e envolveu meses de conversas, reuniões e ajustes financeiros, algo que muitos consideravam improvável devido ao valor do jogador e às limitações orçamentárias do Vasco. Richarlison, que já havia sido especulado em diversos clubes brasileiros, teria demonstrado interesse em voltar ao país e abraçar um projeto ousado que inclui liderar um time histórico em um momento de reconstrução. As negociações contaram com a mediação de empresários experientes, que garantiram que todos os detalhes fossem alinhados antes de qualquer anúncio público e que o jogador tivesse total segurança quanto à sua participação no projeto esportivo e institucional do clube. O acordo, segundo informações internas, contemplaria não apenas questões salariais, mas também bônus por metas individuais e coletivas, criando um cenário atrativo para o atacante que busca um novo desafio em sua carreira. Entre torcedores e comentaristas, o rumor se transformou rapidamente em um verdadeiro carnaval de expectativas, com discussões sobre a escalação ideal, o impacto na equipe e a química que Richarlison poderia criar com os demais jogadores. A movimentação em redes sociais já mostra a empolgação da torcida, que utiliza hashtags, memes e vídeos para demonstrar seu entusiasmo. O clube, atento a essa repercussão, deve anunciar oficialmente o acerto de maneira estratégica, aproveitando o momento para fortalecer sua imagem e capitalizar o impacto positivo da notícia. A chegada do Pombo ao Vasco parece uma virada de roteiro digna de novelas esportivas, surpreendendo quem não acreditava na possibilidade e consolidando a narrativa de que no futebol nada é impossível. Além do aspecto financeiro e estratégico, há um enorme componente emocional envolvido nessa negociação. Richarlison tem uma relação próxima com o futebol brasileiro, sendo admirado por jovens atletas e por torcedores que acompanham sua trajetória desde os primeiros passos na base. Essa conexão emocional é um dos pontos que teria pesado na decisão do jogador, que, segundo fontes próximas, estaria ansioso para se reencontrar com o calor da torcida brasileira e a atmosfera única dos clássicos nacionais. No Vasco, ele encontraria um palco ideal para mostrar sua força e liderança, além de contribuir para a construção de uma equipe competitiva e ambiciosa. O burburinho se intensifica à medida que detalhes sobre o contrato e possíveis datas de apresentação são compartilhados com cautela, aumentando a expectativa entre jornalistas e fãs. A repercussão midiática é imediata, com programas
esportivos, canais digitais e influências repercutindo cada nova informação. O efeito psicológico sobre os rivais também é considerável, já que a presença de um jogador desse porte no futebol nacional altera as estratégias de mercado e as projeções para os campeonatos. Para o Vasco, a chegada de Richarlison representaria não apenas um reforço técnico, mas também uma injeção de moral e visibilidade, consolidando sua posição como clube protagonista e atraindo a atenção de patrocinadores, mídia e parceiros estratégicos. O rumor agora caminha para se tornar realidade e cada detalhe é analisado com lupa, transformando a expectativa em quase uma febre nacional. Não se pode ignorar o impacto que Richarlison teria sobre a equipe dentro de campo, especialmente na articulação ofensiva e na capacidade de decidir partidas em momentos críticos. Sua experiência internacional, aliada ao talento nato, permitiria ao Vasco atuar com maior profundidade, velocidade e precisão, elevando o nível competitivo da equipe. Jogadores de outras posições teriam que se adaptar ao estilo do atacante, e treinadores já começam a imaginar como tirar o máximo proveito de sua habilidade em jogadas de linha de fundo, finalizações de fora da área e infiltrações inteligentes. A química com os demais atletas seria um ponto crucial, e especialistas apontam que a presença de Richarlison pode transformar a dinâmica do time, exigindo ajustes táticos e redefinição de estratégias. A torcida, por sua vez, se prepara para receber um verdadeiro ídolo, e a expectativa é de que o engajamento em redes sociais, a venda de camisas e a presença nos estádios atinjam patamares inéditos. O burburinho, alimentado por fontes internas e rumores de bastidores, cria uma narrativa que mistura realidade e expectativa, fazendo com que cada nova pista seja comentada e compartilhada em tempo real. É esse cenário de antecipação e entusiasmo que transforma a chegada de Richarlison em um acontecimento histórico, capaz de marcar uma nova era no Vasco e no futebol brasileiro, provando que negociações que pareciam impossíveis podem se concretizar quando há alinhamento de interesses, ambição e visão estratégica por parte do clube e do atleta. Enquanto isso, a imprensa esportiva não para de repercutir cada detalhe, desde conversas entre empresários até possíveis datas de apresentação e adaptação do jogador ao elenco. Comentários de jornalistas especializados indicam que o Vasco está estruturando um projeto que vá muito além de um simples reforço pontual, buscando criar um time competitivo e sustentável, capaz de disputar títulos e recuperar prestígio. O rumor de Richarlison se encaixa nesse projeto, e o clube percebeu que a presença do atacante poderia atuar como catalisador, elevando não apenas o desempenho em campo, mas também a moral interna e a confiança dos torcedores. A expectativa, portanto, não se restringe aos gols, mas se estende à atmosfera geral do clube, à motivação dos atletas e à capacidade de atrair novos talentos. Entre bastidores, a negociação é tratada com sigilo absoluto, mas o vazamento de informações estratégicas alimenta o burburinho e mantém todos atentos. A movimentação em redes sociais e grupos de torcedores é frenética e vídeos antigos do Pombo viralizam, enquanto especulações sobre como ele se encaixará no sistema tático do Vasco dominam fóruns e canais digitais. Cada pequeno detalhe é transformado em conteúdo e a expectativa cresce a cada hora, transformando o rumor em uma espécie de febre nacional, onde paixão e especulação se misturam. A sensação que paira é de que algo realmente grande está prestes a acontecer, e que o Vasco pode estar prestes a escrever um capítulo histórico em sua trajetória, contando com um jogador de peso internacional e grande carisma. O fator emocional entre o jogador e a torcida é outro elemento que não pode ser ignorado. Richarlison é admirado por sua dedicação, intensidade e espírito de luta, qualidades que combinam perfeitamente com a identidade de um clube que sempre se orgulhou de sua história e garra. Torcedores comentam em redes sociais que a simples menção ao nome do atacante já gera arrepios, e há quem diga que sua chegada poderia mudar completamente o clima nos estádios, trazendo energia e motivação para todos ao redor. A mídia
Especializada também aponta que, além do talento técnico, Richarlison possui liderança natural, algo essencial para um time em fase de reconstrução. Essa combinação de fatores faz com que o rumor sobre o acerto com o Vasco seja tratado com a seriedade de uma grande notícia, mesmo sem o anúncio oficial. O clube, por sua vez, está atento à repercussão, planejando uma comunicação estratégica que maximize o impacto positivo e gere entusiasmo contínuo. A expectativa não é apenas pelo jogador em si, mas pelo efeito multiplicador que ele pode provocar. Melhoria de desempenho, atração de patrocinadores, maior visibilidade na mídia e aumento de engajamento da torcida. O burburinho se torna uma narrativa poderosa, onde cada comentário, vídeo ou postagem contribui para a construção de um clima quase de euforia. E todos aguardam ansiosos o momento em que a especulação finalmente se transforme em realidade concreta, consolidando Richarlison como protagonista de uma história que parecia impossível e agora se aproxima de se concretizar. Nos bastidores, fontes revelam que o planejamento para a chegada de Richarlison inclui não apenas a parte esportiva, mas também ações de marketing e relacionamento com torcedores, visando criar uma experiência completa e inesquecível. O clube trabalha em campanhas de lançamento de camisas, vídeos promocionais e ações de interação, aproveitando cada detalhe da chegada do jogador para engajar a torcida e gerar repercussão midiática. A expectativa é que cada movimento seja acompanhado com atenção por fãs e especialistas, transformando a chegada do Pombo em um evento nacional, capaz de mobilizar não apenas o público vascaíno, mas todos os amantes do futebol brasileiro. Essa dimensão estratégica reforça a ideia de que o acerto vai muito além do campo, criando uma narrativa de burburinho constante, alimentada por rumores, leaks controlados e comentários nas redes sociais. O efeito dessa movimentação é visível. Hashtags relacionadas a Richarlison e ao Vasco viralizam, vídeos de gols antigos se multiplicam e debates sobre sua adaptação ao estilo de jogo do clube se tornam trending topics. A expectativa em torno da oficialização é tamanha que cada detalhe ganha atenção especial. E a torcida se prepara para uma recepção épica. É nesse clima de expectativa e entusiasmo que o rumor do Pombo no Vasco se consolida, mostrando que no futebol, mesmo o impossível pode se tornar realidade quando há planejamento, estratégia e paixão envolvida. A movimentação do Vasco no mercado agora é observada com atenção redobrada pelos rivais, que percebem que a chegada de Richarlison não é apenas um reforço técnico, mas uma declaração de ambição e poder. O rumor já causa impacto psicológico e clubes concorrentes começam a rever suas estratégias, tentando se preparar para enfrentar um adversário reforçado e motivado. A narrativa criada pelos rumores e vazamentos estratégicos transforma cada passo da negociação em uma peça de interesse nacional, com jornalistas, comentaristas e torcedores analisando cada detalhe, cada imagem e cada declaração. A expectativa em torno da chegada do Pombo é tão intensa que mesmo notícias menores, como possíveis ajustes contratuais ou detalhes logísticos, são amplamente comentadas. Essa situação evidencia como o futebol moderno mistura esporte, marketing e emoção, criando um cenário em que rumores bem conduzidos podem gerar engajamento, atenção midiática e até impacto nas decisões de mercado. A torcida vascaína, por sua vez, vive uma espécie de pré-euforia, acompanhando cada pista, discutindo possibilidades e sonhando com a presença de Richarlison em campo, enquanto o clube prepara o terreno para um anúncio que promete ser histórico. O burburinho se transforma em narrativa contínua, provando que, no futebol, expectativa, paixão e estratégia caminham lado a lado, e que a chegada de um jogador de alto nível pode redefinir não apenas o desempenho esportivo, mas toda a dinâmica de um clube, consolidando seu protagonismo e inspirando uma nova era de ambição e entusiasmo no Vasco da Gama. O rumor, que começou como uma simples especulação, agora assume proporções gigantescas, movimentando torcedores, jornalistas e influenciadores,
criando uma narrativa que mistura realidade, expectativa e fantasia. A repercussão não se limita ao Rio de Janeiro, alcançando todo o Brasil e até o exterior, onde fãs do jogador acompanham cada passo, cada negociação e cada possível detalhe da chegada ao Vasco. Richarlison, por sua vez, acompanha o burburinho com atenção, ciente do impacto que sua decisão terá sobre a equipe, sobre a torcida e sobre a percepção pública. O clube, atento a essa movimentação, trabalha para transformar rumores em narrativa positiva, garantindo que cada anúncio, cada teaser e cada informação divulgada fortaleça a imagem do Vasco como clube ambicioso e capaz de atrair talentos de renome internacional. A torcida, ansiosa, transforma a expectativa em celebração antecipada, compartilhando conteúdos, comentando possibilidades e criando um clima de quase euforia, onde cada nova pista aumenta a tensão e a esperança. É nesse contexto que o Pombo se aproxima do Vasco. Não apenas como jogador, mas como símbolo de um projeto maior, capaz de unir torcida, mídia e clube em torno de uma história que parecia impossível, mas que agora caminha para se concretizar de forma impressionante, transformando rumores em narrativa histórica e antecipando uma era promissora para o futebol brasileiro e para o Vasco da Gama. O burburinho em torno de Richarlison se intensifica a cada hora, e agora não se trata apenas de expectativas esportivas, mas de uma verdadeira movimentação cultural dentro do futebol brasileiro. Torcedores compartilham vídeos antigos, memes e comentários, enquanto especialistas analisam como a presença do Pombo poderia transformar não apenas o desempenho do Vasco em campo, mas também sua imagem perante a mídia, patrocinadores e a opinião pública. Internamente, o clube trabalha para criar uma narrativa sólida, garantindo que cada detalhe seja explorado para maximizar o impacto positivo, desde entrevistas estratégicas até pequenas ações promocionais nas redes sociais. A presença de Richarlison seria vista como um catalisador capaz de reanimar a torcida, aumentar o engajamento nos jogos e gerar uma atmosfera de expectativa quase sobrenatural. Cada movimento, cada detalhe da negociação, mesmo que aparentemente mínimo, é amplamente discutido, gerando teorias e especulações sobre como o atacante se encaixará taticamente, quem serão seus companheiros ideais e de que forma influenciará o restante do elenco. O clima é de antecipação total, misturando realidade e expectativa. Enquanto o Vasco se prepara para transformar um rumor poderoso em uma narrativa histórica, solidificando a chegada do Pombo como um dos acontecimentos mais marcantes da história recente do futebol nacional. Nos bastidores, fontes confidenciais revelam que o planejamento do Vasco para a chegada de Richarlison envolve uma estratégia multifacetada, que vai muito além da simples contratação. O clube trabalha para integrar o atacante não apenas no campo, mas também em ações de marketing, relacionamentos institucionais e engajamento com a torcida. O impacto financeiro, embora secundário diante da relevância esportiva, também é significativo. Com previsão de aumento na venda de camisas, produtos licenciados e patrocínios, elevando a visibilidade e a capacidade de investimento do clube. Especialistas apontam que a presença de Richarlison pode influenciar a formação de jovens atletas, inspirando garotos das categorias de base a se espelharem em sua trajetória, ética e intensidade de jogo. A mídia, por sua vez, está atenta a cada rumor, vazamento ou entrevista, transformando a simples expectativa em uma narrativa constante que se espalha rapidamente pelas redes sociais e canais de informação. A empolgação da torcida é quase palpável, com debates acalorados, análise de possíveis posições táticas e imaginação de cenários ideais. Cada detalhe é discutido, cada nuance se torna conteúdo e o Pombo se aproxima do Vasco não apenas como jogador, mas como símbolo de uma nova era, gerando uma narrativa que mistura paixão, expectativa e estratégia em uma história quase cinematográfica no futebol brasileiro. As especulações sobre a estreia de Richarlison com a camisa do Vasco já dominam discussões em fóruns, grupos de torcedores e programas esportivos com cenários imaginários e projeções de gols, assistências e atuações memoráveis.
Especialistas em tática começam a desenhar possíveis formações, avaliando como a presença do atacante influenciará o posicionamento de colegas de equipe, a dinâmica ofensiva e até mesmo o estilo de jogo do técnico. A pressão sobre o clube é enorme, mas também estimulante, pois a chegada de um jogador desse porte traz expectativas altas, potencial de visibilidade e oportunidades de crescimento em múltiplas frentes. Jornalistas comentam que o Pombo representa muito mais do que gols. Ele simboliza ambição, desejo de protagonismo e uma injeção de energia que pode mudar a mentalidade do elenco. A repercussão do rumor também atinge torcedores de outros clubes, que começam a repensar suas estratégias, reforços e projeções, percebendo que o Vasco pode estar prestes a dar um passo significativo em direção ao protagonismo. O efeito do rumor é tão grande que cada postagem, vídeo ou comentário alimenta uma narrativa contínua, criando uma expectativa coletiva que mistura realidade e fantasia, demonstrando que a presença de Richarlison tem potencial de transformação não apenas no campo, mas em toda a percepção do Vasco dentro do futebol brasileiro e internacional. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto o rumor se espalha, fontes indicam que o próprio jogador acompanha cada detalhe com atenção, ciente de que sua decisão terá repercussão imediata sobre torcida, mídia e colegas de equipe. Richarlison parece animado com a perspectiva de voltar ao Brasil, jogar em um clube histórico e participar de um projeto que promete desafios emocionantes e responsabilidades estratégicas. A preparação para sua chegada envolve detalhes logísticos, adaptação do elenco e alinhamento de expectativas, garantindo que o impacto seja positivo desde o primeiro momento. Torcedores já especulam sobre a sua apresentação, imaginação sobre o número da camisa e até possíveis comemorações de gols, transformando o rumor em uma experiência quase coletiva em que cada fã se sente parte do processo. A mídia esportiva alimenta essa narrativa, explorando possíveis efeitos táticos, psicológicos e comerciais da chegada do Pombo, enquanto analistas de mercado discutem o efeito sobre concorrentes, campeonatos e projeções futuras. O rumor, portanto, se transforma em algo muito maior do que uma simples negociação. Ele representa a criação de uma história compartilhada, capaz de unir torcedores, mídia e clube em torno de uma expectativa quase palpável. Cada detalhe é amplificado e a presença de Richarlison se aproxima de se tornar um evento de repercussão nacional, consolidando sua importância e relevância no futebol brasileiro. Além do impacto esportivo, a presença de Richarlison teria efeitos diretos na autoestima da torcida e na atmosfera dos estádios. A simples expectativa de vê-lo em campo eleva a emoção, a motivação e o engajamento dos fãs, transformando partidas comuns em experiências quase épicas. Analistas comentam que um jogador desse porte influencia não apenas a performance dos colegas, mas também o comportamento da torcida, elevando níveis de entusiasmo e participação ativa durante os jogos. O rumor, cuidadosamente alimentado pelo clube e pela mídia, cria um clima de antecipação contínuo em que cada gesto, entrevista ou postagem é interpretado como pista, reforçando a narrativa de que algo grandioso está prestes a acontecer. A repercussão ultrapassa o Rio de Janeiro, atingindo torcedores de outros estados e até fãs do jogador em outros países, que acompanham cada rumor com interesse. O Pombo se transforma, portanto, não apenas em reforço técnico, mas em símbolo de esperança, energia e ambição, capaz de transformar o Vasco em protagonista absoluto de discussões, notícias e narrativas esportivas. A combinação de talento, carisma e expectativa faz com que o rumor sobre sua chegada seja tratado quase como um evento histórico, antecipando uma era de entusiasmo e projeção inédita no futebol brasileiro, consolidando a presença de Richarlison como algo que vai muito além do campo, tornando-se um verdadeiro fenômeno cultural e esportivo.
Internamente, o clube prepara não apenas a logística para a chegada de Richarlison, mas também uma estratégia de comunicação que transforme rumores em narrativa consistente e positiva. Cada postagem, teaser e conteúdo visual é pensado para maximizar engajamento, gerar expectativa e manter a atenção da torcida em alta. Especialistas em marketing esportivo observam que a movimentação do Vasco é exemplar, aproveitando o rumor como ferramenta estratégica, criando narrativa e aumentando o impacto de cada anúncio futuro. A antecipação gerada pela especulação contribui para consolidar a imagem do clube como protagonista e reforça a percepção de que negociações ousadas podem trazer benefícios múltiplos. O Pombo, enquanto isso, acompanha cada detalhe, ciente de que sua presença tem efeito multiplicador, capaz de mobilizar torcedores, mídia e patrocinadores, criando uma atmosfera de euforia coletiva. A narrativa construída em torno do rumor mistura paixão, expectativa e estratégia, consolidando o que parecia improvável em algo quase certo. O clube, a torcida e o jogador se tornam parte de uma história única, em que cada movimento reforça o impacto e mantém viva a chama da antecipação, mostrando que o futebol é muito mais do que resultados em campo. É emoção, narrativa e protagonismo compartilhado. O rumor de Richarlison no Vasco também provoca efeitos indiretos no mercado, influenciando negociações de outros clubes e movimentações estratégicas de jogadores que poderiam ser reforços ou concorrentes. Rivais começam a rever estratégias, recalcular investimentos e projetar cenários alternativos, enquanto comentaristas analisam cada passo do Vasco como potencial mudança de paradigma no futebol nacional. A expectativa em torno da chegada do Pombo transforma cada notícia menor em conteúdo relevante, amplificando a percepção de que algo grande está prestes a acontecer. Para a torcida, a simples menção do nome de Richarlison desperta entusiasmo, paixão e imaginação, consolidando o rumor como evento contínuo que mobiliza diferentes frentes. A narrativa de bastidores, negociações e expectativa se mistura à emoção do torcedor, criando um clima de quase celebração antecipada. O Pombo, assim, se aproxima do Vasco não apenas como jogador, mas como catalisador de uma transformação capaz de gerar repercussão em múltiplas dimensões: esportiva, midiática, emocional e estratégica. Cada detalhe do rumor contribui para a construção de uma história envolvente que mantém todos atentos, discutindo possibilidades e antecipando o momento em que especulação e realidade se encontram, consolidando o atacante como protagonista de uma era promissora e inédita pro clube. A reação da torcida é imediata, intensa e apaixonada, com redes sociais e grupos de fãs fervilhando com teorias, imagens, vídeos e memes. A cada pequena pista, o entusiasmo aumenta e cada rumor é transformado em conteúdo compartilhável que mantém a narrativa viva. Internamente, o Vasco monitora a repercussão, aproveitando cada oportunidade para consolidar a expectativa, engajar torcedores e fortalecer sua imagem como clube ousado, capaz de realizar movimentos estratégicos significativos. Richarlison se transforma em símbolo de esperança, ambição e protagonismo, e o rumor de sua chegada cria uma atmosfera em que todos os envolvidos, jogadores, torcida, imprensa e clube, participam de forma ativa, alimentando a narrativa de que algo histórico está prestes a acontecer. O Pombo não é apenas um reforço, é um evento, uma história em construção. Uma narrativa que mistura paixão, especulação e estratégia, transformando o impossível em expectativa concreta, mostrando que no futebol brasileiro, como na vida, nada é definitivo até que aconteça. E que um rumor bem construído pode se transformar em marco histórico, capaz de redefinir o protagonismo de um clube, consolidar carreiras e empolgar gerações inteiras de torcedores.
Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!